E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luciano, dando continuidade aí à matéria de teoria de controle, e hoje o nosso assunto será o compensador em avanço. Como a gente bem sabe, né, como já foi discutido em outras aulas, os polos da função de transferência de um sistema estão intimamente relacionados à resposta desse sistema, a resposta característica. Então, se a gente altera os polos da função de transferência, nós conseguimos alterar o desempenho do sistema, certo? Então, nós utilizamos aí o gráfico do lugar das raízes para demonstrar, né, como esses polos variam no plano complexo à medida em que eu altero o ganho do meu sistema, certo? Então, o problema disso é que muitas vezes, apenas variando o ganho do sistema, eu não consigo fazer com que o meu polo se desloque para uma posição que irá trazer o meu sistema para uma resposta característica desejada. Certo? Nós vamos ver isso no exercício. Então, nessa situação, nós precisamos alterar o lugar das raízes do sistema de modo com que esse novo lugar das raízes passe pela posição do polo desejada, posição essa que irá caracterizar, né, a resposta desejada. Primeiro a gente vai discutir o efeito da adição de zero no sistema. Então nós temos aí três polos no sistema, certo? Então, o meu zero, obviamente, né, se eu tenho três polos, eu tenho três zeros, só que os três zeros estão em infinito, né? Eles tendem a infinito. A gente pode ver que esse polo vai tender a menos infinito, esse aqui vai tender a infinito aqui e o outro aqui para baixo, certo? Então, eu posso acrescentar um zero nessa posição, por exemplo. Então, o que isso vai fazer com que... O que isso vai alterar na resposta do meu sistema? Então, eu acrescentei um zero aqui nessa outra figura, certo? Então, esse polo ele já saiu e já terminou nesse zero, ele não tendeu a menos infinito. E vocês notem que agora o lugar das raízes ele não cruza mais o eixo imaginário. Ele vai tender a mais infinito aqui e menos infinito aqui, certo? No exemplo anterior, apenas com três polos, eu tenho aqui o eixo imaginário, né? Ele cruzava esse eixo com o aumento do ganho, que levaria meu sistema para instabilidade. Como eu acrescentei um zero, o meu sistema agora não se comporta como um sistema instável, né, para qualquer valor de ganho. Isso só comportaria se houvesse o cruzamento com o eixo imaginário. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ao invés de acrescentar o zero nessa posição, nós iremos acrescentar ele num ponto intermediário, certo? Que é esse, novamente, o gráfico característico, no lugar das raízes. Eu tenho esse polo, esse tendendo aqui a mais infinito e esse aqui a menos infinito. Então, o meu sistema ainda ele é estável, certo? Então, vale a pena notar que agora eu consegui deslocar essa parcela dos meus polos aqui, olha, que tendem a infinito, mais para o lado esquerdo com relação a esse caso aqui. Ou seja, o meu sistema está ainda mais estável, certo? E na terceira situação aqui, o meu zero é acrescentado próximo à origem. Então, você perceba que a parte onde tende a mais ou menos infinito já está bem mais à esquerda, né? Caracterizando aí um sistema mais estável. Então, o efeito da adição de zero, a gente destaca que ele aumenta a estabilidade do sistema, porém ele diminui o tempo de resposta, certo? Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente fizer a simulação. Então, nós temos agora o efeito da adição de polo. Então, aqui eu tenho um sistema inicialmente com apenas um polo, né? Ele vai tender a menos infinito. Eu acrescentei outro polo. Agora eu tenho o lugar das raízes com aumento do ganho. Um polo vai descer aqui e o outro vai subir para mais infinito. Nessas duas situações eles ainda não cruzaram o eixo imaginário, tá? Ao acrescentar o terceiro polo, eu já tenho agora o que? Os meus polos se deslocando para o plano real positivo. Eles estão cruzando aqui o eixo imaginário, o que faz com que o meu sistema seja instável em determinadas situações de ganho. E aqui com quatro polos também, né, a gente vê que os polos cruzam
o eixo imaginário também, que é um sistema instável. Então a gente destaca aí o aumento da precisão do sistema, tá? A gente vai ver que o sistema, você vai tender a diminuir o erro em estado estacionário, porém, ele vai te cobrar alguma coisa por isso, que é justamente a diminuição da estabilidade do sistema. Então, o compensador ele vai deslocar o seu lugar das raízes para uma posição, né, em que haja um par de polos dominantes que irá trazer a sua resposta, a resposta do sistema para a resposta desejada. Então vamos aqui para um exemplo. Considere um sistema de controle cuja função de transferência em malha aberta é dada por 4 dividido por S, que multiplica S mais 2. Certo? Então, esse aí é o nosso sistema com função de transferência em malha aberta. O objetivo do projeto é projetar um compensador, tá? Tal que este sistema em malha fechada tenha um tempo de acomodação de aproximadamente 2 segundos e um sobressinal máximo em torno de 20 segundos. Tá? Então eu quero que o meu sistema tenha essas características e a gente percebe que são características, tá? Olha, tempo de estabilização e um sobressinal máximo, que é o nosso MP e que é o nosso TS, tá? São características transitórias do meu sistema. Então, se eu tenho aqui, né, o meu gráfico, eu apliquei uma entrada do tipo degrau, meu sistema vai apresentar uma resposta subamortecida. Eu quero que esse sobressinal máximo aqui, olha, deixa eu fazer o negócio direito aqui. Eu vou ter o sobressinal, meu sistema vai oscilar até estabilizar, e eu quero que esse valor aqui, máximo, chegue a no máximo 20%, né? Que é esse 20% que eu indiquei aqui, deste valor aqui, né? Que eu estou chamando aqui de 1. Então ele pode chegar no máximo a 1.2. E ele precisa estabilizar aqui em aproximadamente 2 segundos, certo? Então essas aí são as características do meu sistema desejado. Então, a gente precisa entender, né, que nosso sistema em malha fechada, eu tenho esse G de S aqui, é a função de transferência que já foi fornecida, né? Na verdade é só esse camaradinho aqui. O meu H de S aqui, né, já é o bloco de realimentação. E aqui a função de transferência do meu compensador em avanço. O compensador em avanço, né, como a gente vai ver, ele vai acrescentar polos e zeros no meu sistema para alterar a sua característica, né? Então, é preciso ressaltar, tá, que o valor de MP ele está associado ao valor de QC, certo? Por quê? A gente sabe aqui que o nosso MP, que é o nosso sobressinal máximo, vai ser igual a E elevado a menos QCP, certo? Dividido por raiz quadrada de 1 menos QC ao quadrado. Então, se a gente já tem aí no exercício, né, que o nosso MP precisa ser de 20%, que é 0,2, a gente consegue determinar que o nosso QC será igual a aproximadamente 0,5. A gente tem uma equação e uma incógnita. Beleza? Então, também, outra condição aqui, né, exigência do projeto, é que o tempo de estabilização seja de 2 segundos. O nosso tempo de estabilização, a equação TS, com o critério de mais ou menos 2%, é 4 dividido por QC ômega n, certo? Se a gente tem aí o tempo de estabilização de 2 segundos, nós temos que 2 vai ser igual a 4 dividido por QC, que é 0,5, vezes ômega n, certo?
Então, isolando aí, nós conseguimos determinar que o nosso ômega-n vai ser igual a 4 radianos por segundo. Certo, pessoal? Então, vai ser igual a 4, ômega-n igual a 4 radianos por segundo. Então, olha só o que nós iremos fazer. Nós iremos determinar os polos do sistema que irão caracterizar, né, um sistema com ômega-n igual a 4 e que igual a 0,5. Então, os polos dominantes de um sistema desse tipo, né, serão igual a menos que si ômega-n mais ou menos j ômega-n raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado. Vocês irão realizar essa conta aí, vocês vão ver que nós teremos menos 2 mais ou menos j 3,46. 3,46. Então, estes são os polos que o meu sistema precisa ter, os polos dominantes, para que ele tenha esta resposta desejada. Tá? Então, vamos lá no MATLAB, vamos simular a resposta ao degrau desse sistema. 4 dividido por S, que multiplica S mais 2. Então, só iniciando aqui, S recebe TF, Transfer Function, de S. Certo? Então, nosso bloco G vai ser igual a 4 dividido por S, que multiplica S mais 2. Certo? R locus, que é o lugar das raízes, de G. Se você não viu nossa aula ainda sobre o lugar das raízes, dê uma conferida lá. Então, nós temos aqui o lugar das raízes, nós temos um polo na origem e temos um outro polo em menos 2. Então, à medida em que eu aumento o ganho, esse polo que está aqui em menos 2 ele vai se deslocando até esse ponto aqui de separação e tende a menos infinito em menos 1 para o eixo x e o outro tende a mais infinito em menos 1. Certo? Então, a gente pode ver que jamais nessa condição o meu polo irá passar pelo ponto de menos 2 mais ou menos j 3,46. Ele jamais irá passar por isso. Então, eu preciso alterar este lugar das raízes e, para isso, eu irei utilizar um compensador em avanço. Tá? Então, a primeira coisa, né, o nosso primeiro passo, passo 1, tá? Passo 1, para o projeto de um compensador em avanço, será verificar, né, a deficiência angular. Verificar a deficiência angular, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês agora o que vem a ser essa deficiência angular. A nossa função de transferência, a função de transferência do nosso sistema é 4 dividido por S, que multiplica S mais 2. Tá? Se a gente calcular 4 dividido por S, que multiplica S mais 2. Se a gente substituir, tá? Eu coloquei esse símbolo aqui, que é o símbolo da fase, né? Que a gente quer saber o valor da fase da função de transferência quando o polo, né, será igual a esse valor de polo aqui que a gente achou, que é o polo dominante. Menos 2 mais J 3,46. É mais ou menos, né? Só que eu considerei a parte positiva, né? Porque como eles são complexos conjugados, o resultado não vai alterar para a gente, né? O entendimento é exatamente o mesmo. Então, se eu substituir o valor desses polos aqui,
eu vou ter que no meu numerador, o que eu só vou representar já na forma polar, tá? Eu vou ter um argumento de 0 graus, tá? A gente nota que é porque isso aqui é puramente real, né? Então a fase vai ser igual a 0 graus. E no denominador eu vou ter, né, uma fase de um termo que vai multiplicar de 120 graus e outro de 90 graus, aproximadamente. Então, resolvendo aí, eu vou ter um módulo que não me interessa no momento, com uma fase de menos 210 graus. Certo? 210 graus para este valor de polo, certo? E a gente viu no vídeo de lugar das raízes que para que o polo pertença ao lugar das raízes, ele precisa estar a mais ou menos 180 graus. É a condição de fase, certo? Então, o meu ângulo φ, que eu precisaria interar nesses 210 para ele ficar a 180, olha, então o ângulo φ, que seria a deficiência angular, seria menos 210 graus mais 180 graus. A gente nota rapidamente aí, né, que é 30 graus. Certo? Ou seja, se eu aumentar 30 graus nesse camaradinho aqui, ó, ele vai ficar valendo 180 e vai passar a pertencer ao lugar das raízes. Então, este aqui é a nossa deficiência angular. Tá? Que será o ângulo do meu compensador, o ângulo que irá ser fornecido, contribuído pelo meu compensador, para que ele atenda às exigências. Certo? Mas, agora que vem a questão, como que eu projeto esse tal de compensador? Esse camarada aqui, ó, o GC, que é a função de transferência do compensador, ela tem a seguinte equação, característica, tá? GC de S vai ser igual a KC, que é um ganho, que eu vou chamar de ganho crítico, que multiplica alfa, que multiplica TS mais 1, dividido por alfa TS mais 1, certo? A mesma equação pode ser escrita da seguinte forma. GC de S vai ser igual a KC, que multiplica S mais 1 sobre T, dividido por S mais 1 sobre alfa T. Então, estas são as equações do meu compensador, tá? Em avanço de fase. Certo? Avanço porque ele terá que adiantar, ele terá que avançar em 30 graus a fase do meu sistema. Então, o projeto do meu compensador consiste, né, em determinar o KC, o alfa e o T, que nós vamos ver agora como que isso é feito, né? Então, a gente vê também, a gente nota que, olhando pela segunda equação, que eu tenho aqui um zero, que é menos 1 sobre t, e um polo aqui no denominador, que é menos 1 sobre alfa t. Eu vou acrescentar esse polo e esse zero no meu sistema. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Olha só. Vou criar aqui um gráfico, tá? Nós temos infinitos resultados, né, infinitas respostas para essa situação. Então, nós iremos trabalhar com uma delas.
um método que a gente consegue obter o maior valor possível de alfa. Então veja bem. Isso aqui que eu estou desenhando, né, é para representar os polos complexos, o plano complexo, né, o plano de Argand-Gauss, e eu tenho aqui o meu tal, certo? E aqui o meu J ômega. Então a primeira coisa que eu irei fazer aqui é desenhar um ponto, certo? E que ponto que é esse? Esse ponto é exatamente o meu polo, tá? O meu polo, só que eu estou pegando apenas a parte positiva desse polo, menos 2 mais J3,46, tá? Então aqui, desconsiderando a escala, né, nós temos esse ponto. Vou chamar ele aqui de ponto S1, certo? Então, o que eu vou fazer com esse ponto? Então, eu irei traçar uma reta horizontal que passa por esse ponto, né? Dessa forma, certo? Agora, eu irei traçar uma outra reta que parte da origem, tá? E faz uma interseção também com esse ponto. Então, ela parte daqui e intercepta com esse ponto, que eu chamei de S1. Então, eu faço isso dessa forma, certo? Então, esse é o método gráfico. Então, agora nós iremos, eu vou traçar, né, uma bissetriz a esse ângulo formado aqui, certo? Eu vou traçar uma bissetriz, que nada mais é do que uma reta que vai dividir esse ângulo aqui no meio. Então, traçando essa bissetriz, eu vou fazer isso aqui na cor verde para diferenciar, tá? Traçando essa bissetriz aqui de forma aproximada, eu vou ter isso daqui, certo, pessoal? Esse meu ângulo formado aqui é um ângulo beta, certo? É um ângulo beta. Que esse outro ângulo aqui é um ângulo alterno interno e ele é exatamente o valor de beta, certo? É um ângulo alterno interno. Esse segmento aqui restante, este segmento restante aqui, a gente pode ver que vai ser igual a 180 menos beta. Perfeito? 180 menos beta. Agora, esse ângulo aqui, essa bissetriz que eu tracei na cor verde, ela será também a bissetriz do ângulo φ. Deixa eu traçar aqui então, olha. Vou traçar uma reta aqui e vou traçar, e vou traçar a outra reta aqui. Certo? Quem que é o nosso ângulo φ? O nosso ângulo φ é o nosso ângulo de 30 graus, certo? Então, ou seja, esse segmento aqui, olha, inteiro, ele vale quanto? Esse segmento, deixa eu fazer aqui, ele vale φ, tá? Ele é igual a φ. Metade dele, deixa eu fazer na cor vermelha aqui, a metade dele aqui vai valer φ sobre 2. Obviamente que é a metade, né? Φ sobre 2. E essa outra metade vai valer φ sobre 2. Certo? Esse ponto aqui, pessoal, a distância desse ponto até a minha origem é 1 sobre t, certo? 1 sobre
T, que é esse camarada aqui, olha. 1 sobre T. E a distância da origem até aqui no final vai ser 1 sobre αt. Perfeito? Então, como que eu vou fazer agora para calcular o valor de α e de t? Eu vou marcar aqui um triângulo, dois triângulos na verdade. Então, se eu pegar esse segmento aqui, olha só, vou tentar fazer uma mágica aqui. Agora eu vou arrancar esse triângulo aqui de dentro, ó. Certo? Agora vamos pegar as medidas desse triângulo. Esse ângulo aqui é o meu ângulo beta, tá? Esse aqui é meu ângulo beta. Essa minha distância aqui é 1 sobre t. Opa, peraí. Isso aqui é 1 sobre t. Esse aqui é o beta, certo? Apesar de parecer, esse aqui não é um triângulo retângulo, tá? Isso aqui não vale 90 graus. Não vale. Qual que é o valor desse ângulo aqui, olha? Vamos analisar. Esse ângulo vai ser igual a 180. Esse ângulo aqui vai ser igual a 180 menos beta dividido por 2, que vai ser, na verdade, esse 180 menos beta dividido por 2 é esse ângulo aqui, olha. Esse ângulo aqui. Para me pegar esse ângulo interno, eu vou subtrair essa parcela aqui de φ sobre 2. Então, vai ficar aqui φ sobre 2, menos φ sobre 2, tá? Então, aqui nada mais é do que 180 menos beta menos φ dividido por 2, ó. 180 menos beta menos φ, isso tudo dividido por 2. Se fizermos a mesma análise nesse ângulo, né? Para a gente determinar esse ângulo, a gente sabe que a soma interna dos ângulos, né, de um triângulo retângulo é 180 graus. A gente vai ter que esse daqui vai ser 180 menos beta mais φ dividido por 2. Vocês vão encontrar esse resultado. Então, agora ficou fácil. Porque esse ângulo beta, tá? Esse ângulo beta é o arco cosseno de φ, que vai ser o arco cosseno de 0,5, se vocês fizerem calculadora em graus, será igual a 60 graus. Certo? 60 graus. A gente sabe que o φ é igual a 30 graus. Então, 180 menos beta menos φ sobre 2, né? Esse camarada aqui, ó, 180 menos beta, que é 60, menos φ, que é 30, dividido por 2, será igual a 45 graus, certo? Agora esse ângulo aqui, ó, vai ficar 180. Agora nem precisa a gente fazer conta, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu tenho aqui 60 mais 45,
eu vou ter 105 graus. Para 180, eu tenho que esse ângulo aqui vai valer 75 graus, né? Então, eu vou colocar aqui de uma vez, ó, 75 graus, que vale esse ângulo beta vale 60 e esse aqui vale 45 graus. Lembrando, né, que a distância daqui até o ponto de cima é o nosso ômega-n. No exercício foi dado aí de 3. Então, a gente tem como esse não é um triângulo retângulo, a gente tem uma relação trigonométrica que é a seguinte. Esse ângulo dividido pelos... Desculpa, essa medida, né, essa distância aqui do triângulo, dividido pelo seno do ângulo que está de frente para ela, que é este de 75, né? Deixa eu fazer isso, ó, ômega n dividido pelo seno de 75 graus será igual a 1 sobre t dividido pelo seno que está pelo seno do ângulo que está de frente para ele, que é esse aqui de cima. Então, vai ser 1 sobre t dividido pelo seno de 45 graus. Então, conseguimos aí determinar que t será de aproximadamente aí, né, 0,33. Beleza. Calculamos t. Agora a gente precisa calcular alfa. O alfa será determinado agora por esse ângulo maior aqui, olha. Por esse outro triângulo. Ó, que sai daqui do ponto S1, vem até aqui, vai até o beta e retorna lá em cima para o S1. Gerei aí, né? Fiz minha mágica, gerei um triângulo. E agora nós temos aqui na parte inferior o nosso ângulo beta, que a gente já calculou que vale 60 graus. Tá? Esse ângulo aí vale 60 graus. A parte inferior aqui vale 1 sobre alfa t. 1 sobre alfa t. Se vocês fizerem a mesma análise que foi feita lá em cima, vocês irão perceber que esse ângulo aqui vai ficar sendo igual a 180 menos beta menos φ dividido por 2, enquanto esse ângulo daqui de cima será igual a 180 menos beta mais φ sobre 2, certo? Na verdade, em relação ao triângulo anterior, há uma inversão, né, desses dois ângulos. Então, esse ângulo de cima agora, ele vai valer... esse ângulo de cima ele vai valer 75 graus. Né? Esse ângulo aqui vale 75 graus. O ângulo de baixo aqui vai valer 45. E pela relação trigonométrica que já foi discutida anteriormente, né, a gente vai ter que 1 sobre alfa t dividido pelo seno de 75 graus será igual a, que é nosso ômega n, né, será igual a ômega n
dividido pelo seno de 45 graus, certo? Então, a gente já sabe o valor de t e de ômega n, né? A nossa única incógnita será o alfa, que a gente vai encontrar que alfa vai ser igual a 0,55. Para o compensador em avanço, o alfa sempre estará, né, entre 0 e 1. Certo, pessoal? Então, pronto. Finalizamos a etapa do alfa 1, né? Desculpa, do t e do alfa. Agora a gente precisa calcular o valor de Kc. Então, nós iremos calcular o valor de Kc. Deixa eu pegar essa figura aqui, olha, só para representar para vocês. Veja bem, o nosso sistema compensado, eu vou ter que em série a função do meu compensador com a função de transferência do meu sistema, certo? Como eles estarão em série, né, a função de transferência do ramo direto do nosso compensador será igual a quê? G de S Então, veja bem, nós temos aí o diagrama de blocos do nosso sistema com o compensador, né? A gente consegue demonstrar aí que a função de transferência em malha fechada será GC, né? GC de S, que multiplica G de S dividido por 1 mais GC de S mais GC de S vezes G de S vezes H de S, tá? E os nossos polos, que serão extraídos do denominador aqui, e sabendo, né, que o nosso H de S ele é igual a 1, nós teremos 1 mais a função de transferência do compensador multiplicado pelo G de S, né, igual a zero. A gente iguala a zero para obter os polos, né? Então, finalmente, nós temos aí que GC será igual a menos 1, que é de onde nós tiramos, né, o critério de módulo e o critério de fase do lugar das raízes. Então, para que seja atendido o critério de módulo, o módulo de GC de S vezes G de S será igual ao módulo de menos 1, né, que vai dar 1. Será igual a 1. E é por aí que nós iremos determinar o nosso Kc. Porque o nosso GC de S, a partir do momento que nós determinamos o alfa e o T1, nós teremos que o GC de S vai ser igual a Kc, tá? Kc que multiplica S mais... Melhor, deixa eu escrever na outra forma. Então, vai ser Kc que multiplica alfa, que nós encontramos que é 0,55, que multiplica 0,33S mais 1 dividido por alfa TS. Se você multiplicar alfa vezes T, vocês vão encontrar 0,18S mais 1, que multiplica agora o nosso G de S. Vai multiplicar 4
dividido por S, que multiplica S mais 2. Certo? E nós iremos fazer com que o S seja igual aos polos dominantes que foi calculado lá no início, que é menos 2 mais J 3,46. Isso tudo igual a 1. Tá? Então, a gente substitui esses valores, né, o valor do polo no lugar de S, e calculamos o módulo. Nesse momento a fase não interessa para a gente. E nós iremos encontrar Kc igual a 4,68 aproximadamente. Certo? Então, a função de transferência do nosso compensador, que é o GC de S, ficou sendo igual a 4,68, que multiplica 0,55, que é o nosso alfa, vezes 0,33 S mais 1, dividido por 0,18 S mais 1. Então, está aí a função de transferência do nosso compensador, que deve atender aos critérios, né, de desempenho pedidos no exercício. Lembrando aí que o compensador em avanço irá afetar a resposta, especialmente, né, a resposta transitória do nosso sistema. Então, nós iremos ver, né, o impacto disso aí. Então, nós já temos aqui a função de transferência do nosso sistema, que eu chamei aqui de G, tá? E vamos criar aí a função de transferência do compensador, que eu vou chamar de GC, que será igual a 4,68, que multiplica alfa, que é 0,55, vezes, vamos ver lá, 0,33S mais 1, dividido por 0,18S mais 1. Então, essa aí é a função de transferência do nosso sistema. Tá? Então, vamos aí plotar a resposta ao degrau do sistema compensado. Né? Vamos colocar step. Vamos colocar aqui ó, o comando feedback, que é realimentação. Né? Eu vou realimentar o meu sistema GC vezes o G, porque, né, eles estarão em série e é o resultado dessa multiplicação aqui, olha. GC vezes o G, tá? O valor de H aqui é igual a 1, né, como a gente disse, então a gente coloca aqui 0, a gente coloca vírgula 1. Então a gente está plotando, né, a resposta do sistema realimentado com o compensador. Então a gente nota aí, né, que nós tivemos, a princípio, foi pedido um sobressinal máximo de 20%. E se a gente pegar aqui, né, a gente tem aí o valor do sobressinal de aproximadamente, aí está aí 1,22. E o tempo de estabilização foi pedido de 2 segundos, né, que é aproximadamente o que nós temos aqui, olha. Tempo de 2 segundos, né, a gente já tem uma amplitude de 0,97. É critério de mais ou menos 2%. Né? Então, a gente atendeu aí ao critério de desempenho do nosso sistema com o compensador. Tá? Se a gente simular o sistema sem o efeito do compensador, a gente vê que a gente teve um sobressinal menor que 20%, tá vendo? Nós tivemos um sobressinal de menos de 20%, porém, ele estabilizou aí próximo de, vamos colocar aqui 0,97, quase 98, próximo de 4 segundos, tá vendo? Já o sistema compensado, ele já estabilizou próximo de 2 segundos. É importante também a gente verificar agora o gráfico do lugar das raízes do meu sistema.
Então, como nós já temos aqui definidos, né, o nosso GC, né, o nosso GC, que é o nosso controlador, nosso compensador aqui, e temos a nossa função de transferência. Agora a gente vai usar o comando, né, rlocus, para plotar o gráfico do das raízes do sistema compensado, né? Então a gente viu aqui que o nosso critério de desempenho seria atendido, né, para essa condição de polo, com parte real em menos 2 e parte imaginária em J, mais ou menos J3,46, né, aproximadamente. Então nós temos aí o gráfico do lugar das raízes. E se eu pegar aqui um polo, né, representar aqui o polo, a gente vai ver, a gente pode deslocá-lo, né, no eixo imaginário para a gente ver até a posição do polo, ó, menos 2 mais 3,98. Tá mais ou menos por aqui, ó. Tá vendo? Aproximadamente tá menos 1,96. Então ele passou muito próximo, né, passou muito próximo do valor do polo desejado. Outra coisa que a gente pode verificar também é o seguinte: eu coloquei aqui o ganho do meu compensador, né, já colocando o valor de KC, que é 4,68. Eu vou tirar esse ganho KC daqui, certo? Tirei o ganho KC, e agora eu vou plotar o lugar das raízes com o compensador sem o valor do ganho crítico. E vou encontrar novamente o valor do polo, ali em menos 2, mais ou menos J3,46. Estou me procurando, né, ali mais ou menos pela parte imaginária. Então, deixa eu ampliar aqui, né, nossa visualização. Então eu vou estar aproximadamente aqui, olha. Olha o nosso ganho, 4,71, né? Que é aproximadamente 4,7, que é aproximadamente o ganho KC que a gente calculou. Então o ganho KC nada mais é do que o ganho que vai deslocar o meu polo para a nova posição desejada, certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição.